Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pio de Pietrelcina, presbítero, memória. Primeira leitura. Puderam terminar a construção da casa de Deus e celebraram a Páscoa. Leitura do livro de Esdras 6, 7-20. Naqueles dias, o rei Dário escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus, com os bens do rei. Devesse reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo que gastarem. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção, conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados, celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes, segundo suas categorias, e os levitas, segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Como todos os levitas se haviam purificado juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e assim, imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes seus irmãos e para eles próprios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmos 121, 122. Que alegria quando me disseram: vamos à casa, Senhor! Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor! E agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa, Senhor! Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Evangelho. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 8, 19, 21. Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na memória de São Pio de Pietrelcina, somos convidados a contemplar a reconstrução da casa de Deus, não apenas em pedra, como no tempo de Esdras, mas no coração humano, onde a palavra deseja habitar. A liturgia de hoje nos oferece 3 pilares: a reconstrução do templo, Esdras 6, a alegria da comunhão, Salmo 121, e a redefinição dos laços familiares pela escuta e prática da palavra, Lucas 8. Em meio a esses textos, ecoa a vida de São Pio, que se fez templo vivo, escutando com profundidade e respondendo com amor. A primeira leitura do livro de Esdras, escrito por volta do século V a.C., narra a reconstrução do templo em Jerusalém após o exílio babilônico.
O rei Dário, um governante persa, autoriza e financia a obra, reconhecendo a importância da fé judaica. Esse gesto revela que Deus pode agir até por meio de estruturas políticas para restaurar o sagrado. A dedicação do templo e a celebração da Páscoa marcam o retorno à aliança, à identidade e à esperança. Esse contexto histórico é profundamente simbólico. O povo, antes disperso, agora se reúne para celebrar. A casa de Deus é reconstruída com sacrifícios e purificação. Hoje vivemos um exílio espiritual, dispersos pela pressa, pela dor, pela indiferença. Somos chamados a reconstruir o templo interior, como nos ensina o documento, a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, que afirma: a Igreja nasce e vive da Palavra de Deus, permeia e anima, na força do Espírito Santo, toda a vida da Igreja. No Evangelho de Lucas, Jesus redefine os laços familiares. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. A expressão mãe e irmãos de Jesus presente no Evangelho de Lucas 8 é rica em significado teológico, histórico e espiritual. Vamos explorar seu sentido em profundidade, considerando o contexto bíblico, a tradição da Igreja e a interpretação patrística. O contexto bíblico. No trecho de Lucas 8, Jesus é informado de que sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora e querem vê-lo. Ele responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Essa resposta não é uma rejeição de Maria ou de seus parentes, mas uma redefinição dos laços familiares à luz do reino de Deus. Jesus está ensinando que a verdadeira família espiritual é formada por aqueles que vivem a vontade do Pai. Quem são os irmãos de Jesus? A palavra grega usada nos evangelhos para irmãos é adelphoi, que pode significar irmãos biológicos, primos ou parentes próximos, membros da mesma comunidade. Na cultura semita, não havia uma palavra específica para primo, e o termo irmão era usado de forma ampla. A Igreja Católica, com base na tradição e nos escritos dos padres da Igreja, ensina que Jesus não teve irmãos biológicos, e que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, doutrina da virgindade perpétua de Maria. Essa crença está enraizada na tradição cristã desde os primeiros séculos e foi reafirmada por diversos concílios e documentos da Igreja. O que significa essa virgindade? Antes do parto, Maria concebeu Jesus por obra do Espírito Santo, sem relação sexual. Durante o parto, o nascimento de Jesus não violou sua integridade física, sendo um mistério da graça. Depois do parto, Maria permaneceu virgem por toda a vida, consagrada inteiramente a Deus. Essa virgindade não é apenas física, mas espiritual. Maria é toda de Deus, e sua maternidade é sinal de sua total entrega, como afirma o Concílio Vaticano II. Maria, pela sua fé e obediência, tornou-se causa da salvação para si e para todo o gênero humano. Referência patrística. Santo Agostinho, no século IV, escreveu: Maria é mãe de Cristo segundo a carne, mas é mais ainda sua mãe porque fez a vontade do Pai. Sermão 25,7. Ou seja, Maria é modelo da escuta e prática da palavra, e por isso é a primeira entre os irmãos espirituais de Jesus. Maria como modelo da escuta. A resposta de Jesus em Lucas 8 não diminui Maria, mas exalta sua fé. Ela é a primeira a ouvir e guardar a palavra, como vemos em Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Lucas 2:19. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Maria é, portanto, modelo perfeito da lectio divina. Ela escuta, medita, ora e vive a palavra. Por isso, ela é mãe de Jesus não apenas biologicamente, mas espiritualmente, e é também mãe da Igreja. A família espiritual de Jesus. Jesus inaugura uma nova forma de pertencimento.
A família do reino, formada por todos os que escutam e vivem a palavra. Essa ideia é central na espiritualidade cristã e aparece em vários documentos da Igreja. Jesus nos convida a fazer parte de sua família espiritual. Para isso não basta ouvir a palavra, é preciso vivê-la. Ser irmão de Jesus é escutar com o coração como Maria. Responder com fé como os discípulos. Viver com amor como os santos. Essa escuta ativa é o coração da lectio divina, a leitura orante da Bíblia que transforma a alma, como ensina o Papa Bento XVI. A escuta da palavra de Deus introduz-nos na comunhão com Cristo e entre nós, formando a verdadeira família de Deus. Referência teológica. Na exortação apostólica Verbum Domini, o Papa Bento XVI afirma: a escuta da palavra de Deus introduz-nos na comunhão com Cristo e entre nós, formando a verdadeira família de Deus. 51. Aplicação espiritual. A pergunta que o Evangelho nos lança é: sou irmão de Jesus? A resposta não depende de sangue, mas de atitude, escutar e viver a palavra. Maria é o exemplo mais luminoso dessa escuta. São Pio de Pietrelcina também o foi. Ele viveu como irmão de Cristo não por laços naturais, mas por sua entrega radical à palavra e à oração. Lucas, médico e discípulo de Paulo, escreve para comunidades gentílicas, mostrando que o reino é inclusivo. A escuta da palavra não é passiva, mas ativa, transformadora. Como afirma o documento das equipes Notre Dame, movimento internacional da Igreja Católica voltado para casais cristãos que desejam viver plenamente o sacramento do matrimônio, com base na espiritualidade conjugal. A palavra de Deus não é um monólogo. Deus espera de nós que lhe respondamos com amor, pondo a sua palavra em prática. Essa escuta ativa é chamada na tradição monástica de lectio divina, uma leitura orante da Escritura que envolve 4 etapas: lectio, leitura, meditatio, meditação, oratio, oração e contemplativo, contemplação. São Bento, no prólogo de sua regra, exorta: escuta, meu filho, os preceitos do Mestre e abre os ouvidos do teu coração. Escutar, aqui, é abrir-se à transformação. São Pio de Pietrelcina viveu essa escuta com radicalidade. Nascido Francesco Forgione, em 1887, ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e recebeu os estigmas em 1918. Perseguido, silenciado e investigado, ele nunca se revoltou. Sua vida foi uma resposta silenciosa à palavra. Como dizia, nos livros procuramos Deus, na oração encontramo-lo. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Padre Pio é um ícone da escuta encarnada. Ele não apenas ouvia, mas vivia a palavra. No confessionário, na missa, na dor, ele se tornava canal da graça. Sua vida confirma o que o Sínodo dos Bispos proclama: a palavra de Deus é eficaz, viva, e transforma quem a escuta com fé. Concluindo, hoje, ao celebrarmos São Pio, somos chamados a reconstruir o templo da escuta. Que nossa fé seja como a de Esdras, perseverante. Que nossa escuta seja como a de Maria, silenciosa e fecunda. Que nossa prática seja como a de Pio, humilde e compassiva. A verdadeira casa de Deus é feita de corações que escutam e vivem a palavra. A verdadeira casa de Deus é construída com corações que escutam e vivem a palavra. Oração. Senhor, neste tempo em que tantos corações se encontram dispersos e feridos, eu me coloco diante de ti como terra seca que espera a chuva. Tu que inspiraste o povo a reconstruir o templo, vem hoje reconstruir em mim a tua casa. Que minha fé, tantas vezes fragmentada, seja restaurada pela tua palavra viva. Purifica meu interior, como os levitas que se prepararam para a Páscoa. Que minha escuta seja sincera, minha oração verdadeira, e minha vida um altar onde tu habitas. Ensina-me a ouvir como Maria, a guardar como São Pio, e a viver como irmão teu, não por palavras, mas por atitudes concretas.
Dá-me coragem para perdoar, paciência para escutar e humildade para servir. Que eu não apenas compreenda a tua vontade, mas a pratique com amor. Que minha fé se torne ação, e minha ação se torne testemunho. Faz de mim tua morada, Senhor. Que eu seja parte da tua família espiritual, unido a todos os que vivem a tua palavra. E que ao final do dia tu possas olhar para mim e dizer: este é meu irmão, porque escutou e viveu o que eu lhe disse. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.